Então, pessoal, conforme a gente combinou, não é verdade? A gente vai aprender juntos, tendo por base o nosso livro de Direito Previdenciário, a 11ª edição, que lançamos ali pela editora Gênio, não é? Editora Método, tranquilo? Então, esse primeiro vídeo está indo ali, não é? Para o grupo no Facebook, o Eu, Meu Livro e o Professor. O eu é você, o livro é o livro e o professor sou eu, não é? E o que a gente vai fazer, pessoal? O que eu pensei em relação ao livro? Normalmente a gente, quando eu estudava, não é? Compra-se o livro, estuda-se o livro, faz ali suas considerações e anotações e um abraço, né? Quando é época da prova, pega o livro, revisa os tópicos, mas para a gente fazer, eu tinha pensado e pensei dessa forma, para a gente fazer uma coisa diferente, uma coisa viva, bacana, eu falei, já que a gente consegue fazer esse tipo de gravação, enfim, a gente vai tomar como mote o livro, a gente toma o livro como motivação para poder estar gravando aqui e a gente vai discutindo pontos específicos e aqueles que eu reputo relevantes, não é? Mas também você pode ali no grupo, Eu, Meu Livro e o Professor, tá ali fazendo questionamento, poxa, Ítalo, eu acho isso, eu acho aquilo, olha, eu não entendi aquela questão, aquela passagem, por exemplo, tem a aluna Renata, que falou assim, Ítalo, eu tô com uma dúvida numa passagem ali do capítulo número 1, histórico, e a gente vai tentar ajudá-la, seja gravando vídeo, ou seja respondendo ali no grupo para ela e todos os participantes. Então, essa é a pegada, não é? E a gente vai caminhar juntos aqui, vendo muitos tópicos do livro. Minha ideia é estar gravando 20, 30 pequenos vídeos falando de partes do livro, ou seja, você adquiriu o livro, fez um esforço de adquirir, eu sei que é caro, quem está estudando para concurso tem que fazer esse tipo de investimento, mas eu sei que é um esforço, mas bora tentar agregar valor. Você fez o seu investimento e eu estou tentando agregar valor àquele seu esforço, beleza? Para mim é um prazer, não é? Me sinto muito orgulhoso de ter um livro tão bacana assim, um livro massa, com aceitação muito legal. É o livro, talvez, em relação ao direito previdenciário, o livro mais simples que há no mercado. A nossa intenção é fazer com que você acerte questão de prova. Se você quer discutir a parte doutrinária, se você tem uma opinião própria, esse não seria o livro, porque a gente não está aqui colocando aquilo que a gente acha que deveria ser ou aquilo que a gente acha que não deveria ser. A gente quer acertar a questão de prova. Então talvez no mercado esse seja o livro mais pontual, o que não desmerece tantos outros livros que existem no mercado com uma linguagem um pouco mais rebuscada e que atinge também você propriamente, mas também um outro público, como um público de universidade, de faculdade, estudantes de direito. Ok? Então beleza? Independente de qualquer coisa, cada um é livre de adquirir aquilo que quer e eu quero somente agregar valor àquilo que você adquiriu. Galera, o negócio é o seguinte, se ligue no movimento. Eu vou plotar aqui qual é o nosso primeiro vídeo. Eu quero falar, todo mundo sabe, quem foi meu aluno lá na rede LFG sabe que a gente trata os princípios, não é? Então a gente vai diretamente, olha só, lá na página, se não me engano, na página, para quem está com o livro, é claro, não é? Para quem está com o livro, a ideia é que você tenha o livro em mãos. Mas se você não tiver o livro em mãos, você vai acompanhando do mesmo jeito. Bem, lá na página 21 do livro, todo mundo vai lá na página 21, a página é essa aqui, olha, a página é essa, capítulo 2, princípios, não é? Lá na página 21 começa o capítulo número 2, princípios, é um capítulo muitíssimo importante, vai cair no seu concurso, não tem a menor dúvida, quem foi meu aluno, quem fez o projeto Caminhada, viu, por exemplo, muitas questões a respeito dos princípios da Seguridade, como também dos princípios da Previdência Social. Então, nesse capítulo aqui, pessoal, a gente trata disso. Logo na sequência aqui, então, os princípios, depois a gente faz uma revisão rápida de quais são os princípios da Seguridade, mas logo numa revisão rápida aqui, bacana essa nossa disposição aqui a respeito do princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Bem, esse é um princípio que, basicamente, a Constituição olha para a Seguridade Social e diz, Seguridade, seja universal na cobertura, Seguridade, seja universal na cobertura e atenda a todos. Olha que massa! Seja universal na cobertura e no atendimento. Bem, a rigor,
Qual é o esquema aqui que é importante para a prova? Qual é o esquema que é importante para a prova? Que esse princípio ele pode ser dividido em dois: universalidade da cobertura e universalidade do atendimento. A universalidade da cobertura, pessoal, é justamente a parte objetiva, diz respeito às contingências sociais que deverão ter cobertura. Então é uma parte do princípio que é uma parte objetiva, enquanto a universalidade do atendimento tem a parte que é subjetiva, diz respeito às pessoas. Então, a rigor, a universalidade do atendimento diz respeito às pessoas. Bem, beleza. Aí o resultado, a gente vai apresentar aqui nas páginas que se seguem, não é? A gente vai apresentar aqui para vocês. Localiza aí na sua página 26, a famosíssima mandala dos princípios. Então, na página tem lá a mandala dos princípios da Seguridade, onde a gente consolida quais são os princípios. Bem, você precisa saber quais são os princípios. Eu vou forçar para que você aprenda ou revise, se é uma primeira leitura, que você revise comigo. Pessoal, para revisar os princípios e internalizá-los, a gente apresenta através da mandala dos princípios. Olha que massa e olha que tranquilidade. É aquela mesma mandala que tem ali no livro. Então, bora fazer um resumo rapidíssimo com esse método aqui, mnemônico, não é? Vamos lá, olha só aquele princípio que a gente acabou de discutir: universalidade da cobertura e do atendimento. Seguridade seja universal na cobertura e atenda a todas as pessoas. A rigor, esse é um princípio utópico, porque não há recurso orçamentário para se atender a tudo e nem a todos, não é? Então, equivalência, uniformidade, não fazer diferença entre população urbana e rural, seletividade, distributividade, já que não tem recurso para atender a tudo e a todos, seremos seletivos na distribuição dos benefícios. Bem, para a prova Fundação Carlos Chagas, você tem que levar seleção e distribuição da seguinte forma: seleciona as pessoas, seleciona os riscos e distribui entre as pessoas. Seleciona os riscos e distribui entre as pessoas. Bem, deixa eu fazer uma consideração importante aqui numa prova recente da CESP, uma prova CESP, se não me engano, CESP 2015, que inverteu aquilo que tem no nosso livro, mas é um absurdo. Disse lá que a universalidade da cobertura dizia respeito a atender pessoas e a universalidade do atendimento diz respeito a atender às contingências. A doutrina majoritária, na verdade, 100% da doutrina estabelece de forma diversa aquilo que consta no nosso livro. A universalidade da cobertura é a parte objetiva do princípio e a universalidade do atendimento é a parte subjetiva. Teve uma prova recente, CESP 2015, que inverteu esse conceito. Bem, se a gente tivesse feito a prova, você fosse algum aluno nosso, a gente entraria com recurso, um absurdo. Bem, seletividade e distributividade, então, para a Fundação Carlos Chagas, olha só, para a Fundação Carlos Chagas, a seleção aqui é seleção dos riscos, não é? As coberturas. E a distributividade diz respeito às pessoas, ok? Isso especificamente para a Fundação Carlos Chagas. Como eu imagino que o público maior aqui é aqueles que estão interessados no concurso do INSS, muito possivelmente seja ali a banca Fundação Carlos Chagas, porque ela foi muito assertiva, não é, no concurso passado. Mas vamos lá, vamos voltar à nossa revisão. Estamos no livro, na página 26, não é? Quais são os princípios da Seguridade? Então, irredutibilidade do valor dos benefícios, legal. Essa irredutibilidade em relação à Seguridade Social garante o valor nominal, que a gente vai conjugar aqui com o artigo, olha só, 201, parágrafo 4º da Constituição Federal, que vai, na verdade, trazer ali o reajustamento como uma norma constitucional, garantindo o valor real dos benefícios. Beleza. Qual é o próximo princípio? Equidade na forma de participação no custeio, que é cobrar mais de quem pode mais, menos de quem pode menos, e diversidade da base de financiamento. Beleza? Tranquilidade brasileira, o sétimo princípio,
como a gente apresenta em sala de aula, cai na mandala, mas no nosso livro a gente colocou na mandala que diz respeito à gestão, é democrática, descentralizada, quadripartite. Simples assim, massa sim, mas agora, pessoal, esse é o ponto que quero discutir com vocês. Tem uma passagem no nosso livro, ali na página 26, que a gente diz assim: existem na Constituição Federal, vamos lá? Deixa eu dizer isso aqui. Existem na Constituição Federal, então vê se está aparecendo aí para vocês, está. Existem na Constituição da República outros princípios implícitos, conforme descreveremos a seguir. Pois bem, tem aqui os princípios, a gente botou lá o da pré-existência de custeio, que é o princípio da contrapartida, aí tem lá o da progressividade das contribuições sociais, enfim, não é? Que é aquela famosa regra do PUMA, então progressividade das contribuições, enfim. Aí a gente tem tudo isso, mas a gente vai chegar lá na página 28 e é desse que eu quero tratar com vocês. Tem aqui o princípio da anterioridade nonagesimal, né? Que é o princípio da não surpresa, não é? É o princípio da não surpresa, ou seja, olha, poderão ser criadas novas contribuições sociais, é verdade, poderão ser majoradas contribuições sociais já existentes. Entretanto, deve-se dar um tempo para que o contribuinte se adapte a esta nova realidade. Mas o princípio que eu queria tratar com vocês era esse aqui, olha. O princípio da solidariedade. Isso aqui é muito massa, muitíssimo importante, e a gente tem que aprender essa passagem específica porque cai em prova, ok? É cobrado em prova. Então é assim. Para fazer de uma forma bem didática, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou pegar de novo a mandala dos princípios, não é? Vou pegar de novo a mandala dos princípios. Vou fazê-la novamente aqui, rapidamente aqui, olha a mandala dos princípios. Todo mundo tem que fazer tão rápido quanto eu, não é? Universalidade da cobertura do atendimento, ESD, seletividade, redutibilidade, equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base e democrático, descentralizado, quadripartite. Mas agora, o que é bacana para você levar para a prova? Existe um outro princípio, pessoal, que embora não conste expressamente lá no artigo 194 da Constituição, não é? Embora não conste expressamente, é postulado fundamental para a compreensão do regime financeiro da Previdência Social, que é inclusive um sistema contributivo de repartição. O sistema contributivo do regime geral de Previdência Social é de repartição. Que princípio é esse? Que, por exemplo, eu vou fazer de uma forma inversa. Eu vou primeiro provocar para que a gente pense um pouco sobre a situação e daí a gente chega no princípio. Que princípio é esse que garante, por exemplo, que um trabalhador, olha só, no seu primeiro mês de trabalho, se acidente de forma avassaladora e ele será contemplado com aposentadoria por invalidez para o resto da vida enquanto permanecer nessa situação? Imaginem que a aposentadoria por invalidez nesta condição independe de contribuição prévia. Esse trabalhador, ainda que o regime tenha caráter contributivo, esse trabalhador não chegou a verter uma única contribuição e ainda assim ele será contemplado com o benefício sem limite, sem prazo para ser terminado, para ser cessado. Então, portanto, que princípio é esse que garante para um trabalhador como esse receber esse benefício? Bem, vou propor outra situação, que é a situação que a gente coloca no livro. Percebam comigo aqui. Vem cá, um cara se aposenta, um segurado se aposenta por idade, por exemplo, mas ele decide, não é impedido, retornar ou permanecer trabalhando. Pessoal, essa pessoa aqui, que já é beneficiária, já recebe benefício do regime geral e os benefícios, regra geral, são inacumuláveis, essa pessoa aposentada que permanece ou retorna ao mercado de trabalho, ela deve contribuir. Ô Ítalo, que zorra é essa? Ela deve contribuir para quê?
se ela já é aposentada, se ela já recebe o benefício, mas ela deve contribuir, isso é disposição legal, porque o regime, o sistema contributivo do regime geral de previdência é de repartição. Qual é o princípio que sustenta essa situação? É justamente um princípio que não está lá expresso no artigo 194, mas ele existe. É o princípio da solidariedade, que está lá no artigo 3º da Constituição Federal. Pessoal, é simples assim. Então, quem foi meu aluno sabe que a gente apresenta a mandala daquela forma, mas a rigor tem um outro princípio maior do que tudo isso, que é o princípio da solidariedade. No livro, a gente trata especificamente desse princípio e a gente se depara com essas duas questões, que é o que a gente vai fazer agora. Embora não conste, eu tentei repetir exatamente o texto da questão quando eu estava explicando, embora não conste expressamente no título de que trata da ordem social da Constituição, ali artigo 193, começa no 193, mas enfim, o que nos interessa é o artigo 194. O princípio da solidariedade é postulado fundamental para a compreensão do regime financeiro da Previdência Social brasileira, representado de maneira evidente pelo pacto das gerações, seja na própria geração ou entre gerações, características dos sistemas de repartição. Correto. Então foi questão de prova. Dá uma olhada na próxima. O princípio da solidariedade é um princípio securitário de suma importância, pois permite a proteção coletiva na qual as pequenas contribuições individuais geram recursos suficientes para a criação de um manto protetor sobre todos, viabilizando a concessão de prestações previdenciárias em decorrência de eventos pré-estabelecidos, uma outra forma de se falar do princípio da solidariedade. Bem, galera, então, portanto, essa foi a nossa intenção, não é? Essa foi a nossa intenção nesse nosso primeiro vídeo, que vai ser postado e que você está assistindo justamente ali, tanto no blog Se Joga Galera, como no site Se Joga Vídeos, como também na página no Facebook, eu, meu livro e o professor. O professor sou eu. Um abraço a todos, aproveitando para que a gente crie um clima próximo, ainda que seja um pouco frio, eu aqui no estúdio de minha casa, você no conforto da sua casa. Bora já botar aqui o nome de algumas pessoas, né? São poucas aqui, de que postaram fotos ali de uma forma muito simpática do livro, né? Então as pessoas postando, que bacana, chegou o meu livro. Então a gente vai fazendo assim, eu vou marcando pontos relevantes, aqueles que eu acho que são relevantes no livro, vou gravando, mas nada impede de que você poste ali no Face: Ítalo, comente tal questão, ou Ítalo, comente essa passagem que para mim não ficou muito clara. Bem, eu queria mandar um abração a Luísa Concurseira, a Letícia dos Santos, a Pedro Santos, a Cassiana Martins, a Karina Rigon, a Rafaela Monique, a Bruna Caroline, a Matheus Favaro, que pegou o livro e está comendo com farinha, não é? Ele pegou um pão e botou o livro no meio, um sanduíche de livro. Vamos lá. É o Matheus Favaro, esse é meio doidinho, né? Ele que deixou a barba crescer e depois tirou a barba. Ele ficava melhor de barba. Magda Clemente, Rosi Evangelista, Juliana Cunha, a Karina Balestrin, que é minha amiga pessoal lá de Tubarão. Eu estou indo teletransportado para a cidade de Tubarão. Vou gravar um vídeo lá com ela. Diego Portela, Amanda Migon, Hugo Galeno, Gisele Soares, Juliano Martins, Isabel Venini, Rilson Torres, JB Xavier, Emanuel Pereira. Tem uma cacetada, não é? Tem uma cacetada, eu fui selecionando rapidamente ali alguns nomes para justamente tentar manter com vocês essa interatividade. Galera, grande abraço. Esse vídeo foi um vídeo um pouco mais longo, a rigor é ser pequenos vídeos para justamente tentar mantê-lo animado, com vontade de ler o livro, não somente ter adquirido e ter encostado ali na prateleira. Beleza? Grande abraço a todos, valeu, muito massa estar aqui com vocês, não é? E a gente se vê no próximo.